A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Nós estamos aqui agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade, né, que tem nos concedido. Graças. E vamos passar um pouco refletindo. Mas antes nós vamos orar, né, Marlene? Vamos sim. Você pode orar? Posso. Senhor Deus, eis-nos aqui, Senhor Deus. Capacita-nos, Pai, para levar a Tua palavra, Senhor. Sim. Que a Tua palavra não volte para Ti vazia, Senhor, mas que ela cumpra o propósito para o qual será enviada hoje a cada uma das pessoas que irão ouvir. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Amém. Então, antes disso, a gente vai ouvir uma música, né, irmão Manuel? Sopra no meu coração o que eu preciso ouvir. Sei que quando clamo, quem mais além de ti me ouvirá. Tu és Deus que realiza maravilhas, muitos milagres que não pode se contar. Tu és Deus que me observa em oculto, sabe o que eu preciso, mesmo antes de falar. Então fala comigo, amigo Espírito Santo. Então fala comigo, amigo Espírito Santo. Com tuas palavras, vem me consolar. Com tuas mãos, pode me curar. Então fala comigo, amigo Espírito Santo. Então fala comigo, amigo Espírito Santo. Com tuas palavras, vem me consolar. Com tuas mãos, pode me curar. Tu és Deus que realiza maravilhas, muitos milagres que não pode se contar. Tu és Deus que me observa em oculto, sabe o que eu preciso, mesmo antes de falar. Então fala comigo, amigo Espírito Santo. Então fala comigo, amigo Espírito Santo. Com tuas palavras, vem me consolar. Com tuas mãos, pode me curar. Tu és Deus que realiza maravilhas, muitos milagres que não pode se contar. Tu és Deus que me observa em oculto,
mesmo antes de falar. Então fala comigo, amigo Espírito Santo. Então fala comigo, amigo Espírito Santo. Com tuas palavras vem me consolar. Com tuas mãos pode me curar. Então fala comigo, amigo Espírito Santo. Então fala comigo, amigo Espírito Santo. Com tuas palavras vem me consolar. Com tuas mãos pode me curar. Tu és Deus que realiza maravilhas, muitos milagres que não pode se contar. Tu és Deus que me observa em oculto, sabe o que eu preciso mesmo antes de falar. Então fala comigo, amigo Espírito Santo. Então fala comigo, amigo Espírito Santo. Com tuas palavras vem me consolar. Com tuas mãos pode me curar. Voltamos. Graças a Deus, né? Bela canção. Mas antes da nossa reflexão, a gente tem um Quem Sou Eu aqui, pequeno. Só são 4 perguntas, muito fácil mesmo. Vou fazer as 2 primeiras perguntas assim. A primeira pergunta é assim: desempenhei uma função de liderança. A segunda: sabia qual a motivação daquela atitude, mas preferi agradar a multidão. Né? Por enquanto ainda está muito vago, mas é muito fácil. Na última questão, assim, é um brinde de surpresa. Né? Então, vamos fazer a nossa reflexão, né, Leana? Em Gálatas 6, do 7 ao 10. Eu leio um, você leu um. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Né? Então, Glória a Deus. A gente escolheu aqui, pensando na palavra assim, escarnecer, né? O que é escarnecer? Escarnecer é zombar, né, Helena? Zombar. Exatamente. Então, assim, Deus, a palavra diz assim, ó, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, né? Quando a palavra de Deus diz assim, tudo que o homem semear, né, ele vai colher. Uhum. Então nós temos que crer nessa palavra. Então eu creio assim, muitas as pessoas que não conhecem a Deus, eles não creem. Eles acham que é só um provérbio, né? Mas é a palavra de Deus, né? A palavra diz que tudo que eu... Então nós temos que ter responsabilidade, temos que ter assim
muito cuidado de não falarmos besteira, né? De evitarmos, assim, porque tudo aquilo que a gente proferir, né, vamos prestar conta, Exatamente. né, das nossas palavras, das nossas atitudes. Né? Mesmo sendo ignorante, é um princípio. E não, mesmo quem não conhece a palavra de Deus não se zomba. Deus não se zomba. Não se escarnece, né? Eu poderia até, minha irmã, citar um exemplo de uma coisa que aconteceu essa semana. Um médico que ia fazer... Estava assim, se vangloriando de que era um bom médico, fazia boa cirurgia, e a mãe dele é muito religiosa. E religiosa, ela é católica, né? Mas aí ela disse... Aí o filho dele estava ao lado, isso aconteceu essa semana. O filho dele estava ao lado e disse, meu pai é o bambambam, né? Ele opera muito bem, ninguém opera como ele. Aí a mãe dele disse assim, meu filho com o neto, seu pai é só um instrumento de Deus. Sim. Ele opera, mas é Deus que faz os milagres, é Deus que dá sabedoria. Aí sabe o que ele respondeu? É muito engraçado, mamãe, eu faço o trabalho todinho e Deus é que leva o crédito? Jesus. Aí acredita que a mãe dele ficou triste com aquilo ali, né? E ela disse depois, horas depois, ele foi fazer outra cirurgia, estava trabalhando, começou a sentir uma dor aqui na face. E resultou em um AVC, ele tá sem andar, sem poder operar. Meu Deus. E assim, isso não sou eu que tô dizendo, mas a irmã dele chegou pra mim e disse, a mamãe disse, que foi por causa do que ele falou. Ele não devia ter desrespeitado Deus. Ele ainda vai chegar, ainda vai reconhecer que foi porque ele zombou, foi porque ele falou que alguma coisa ruim aconteceu, melhor, né? Se achou o melhor. Mas assim, realmente a gente tem que ter cuidado, porque a palavra de Deus, ela é o que ela é, né? Ela é o que ela diz que é. Exatamente. O significado hebraico do nome Deus é Ele é o que é. Ele é o que era e Ele é o que será. E na palavra de Deus é o que está escrito. A gente tem que analisar e tem que seguir, né, Luzinete? A palavra diz que não podemos, né, nem acrescentar nem tirar, né? Exatamente. Então nós temos que ter essa questão assim, de escarnecer. É muito interessante, né, o seu testemunho aí. Então, que a gente nós temos que reconhecer, assim, que Deus é soberano, que Deus tem um controle, né? As coisas não acontecem, assim, por acaso. Verdade, né? Sim. Então, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado, assim, né? Com que certeza. Deus possa dar a oportunidade a esse rapaz, né? Ele reconhecer. Exatamente. Né? Porque ele foi tolo, né? Sim. De achar que... Pois é, e ela estava dizendo, né, que a mãe dele ainda vai esperar ele chegar e reconhecer. Mamãe, realmente é Deus que é o dono de tudo. Não sou eu que tenho capacidade. Tá aqui eu sem capacidade de me levantar, de andar, né? E sem nem falar, ele tá podendo falar no momento, né? Então eu lembrei disso. Não, mas é isso Quando mesmo. você trouxe a palavra, eu lembrei exatamente desse fato que aconteceu esses dias. Mas é real. E é real. É real, exatamente assim. Então, às vezes, nós temos que ter muito... Isso que eu falei assim, muitas vezes eu creio assim... Nós temos que ler a palavra diariamente, nós temos que também observar e temos que meditar. E temos que ter muito cuidado naquilo que a gente, né, naquilo que nós falamos, né? Nas nossas atitudes, assim. Porque, né, depois que vai ser cobrado, né? Então, a palavra de Deus até diz assim, ó, cedo para ouvir, tardio para falar, né? Porque na multidão das palavras a gente se perde, né? Então, sim. E sempre, né, nós temos assim, que reconhecer, como o Jó diz assim, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ter esse pensamento, assim, essa humildade, reconhecer que a vontade tudo de Deus é soberano. É soberano. Né? Tudo vem dele, assim, o Senhor dá, mas ele também tira, né? Nós não podemos, assim, deixar que o nosso eu sobressai, né? Mas que ele sempre, né? Sempre sufocado, né? Exatamente. Tudo para a glória dele, para né? A glória dele. Tudo que o Senhor, a palavra diz assim, que Deus não dá a glória dele para ninguém, né? Então nós temos que reconhecer, porque dele, para ele, né? Por ele, para ele são todas as coisas. Então nós temos que ter
sempre lembrar da palavra, assim, né? Meditar. Porque muitas vezes, até no momento ruim, quando você pode, né, se achar no direito de falar alguma coisa, né, de se revoltar contra aquilo. Sim. Mas a gente tem que entender que muitas vezes alguma coisa, mesmo não sendo boa, ela pode ser para a glória de Deus, né? Assim como tantas coisas aconteceram no tempo que Jesus andou na terra, tantos milagres ele fez quando andou aqui, que foram para a glória do nome dele. Inclusive a morte de Lázaro, né? E tantas outras coisas. Tem uma passagem tudo da foi Bíblia, para a glória dele. É o cego de nascença, né? Uhum. Que quando os discípulos viram, perguntaram, né? Se era pecado, sim, né? Se era o pai, pecado, se era o pai ou a mãe. A mãe, exatamente. Aí o Senhor disse que nem era o pai nem a mãe, né? Mas para a glória do nome de Deus. Então nós temos que ter então nós temos que ser vigilantes, de sempre lembrarmos assim que tudo depende do Senhor, né? Verdade. Que Ele tem o controle, assim, nós não podemos assim esquecer, né? Nós temos que ter observadores. E eu achei muito lindo, assim, muito oportuno esse testemunho que você falou aí, da questão do, né? Quer dizer, é um alerta, né? Ó, eu conheci uma família, inclusive foi pastor, né? Então, eu até digo assim, quando eu paro para meditar, a gente meditando assim no que aconteceu nessa família, quer dizer, não é para você nem... É um alerta, assim, até para a gente ter cuidado. A soberba, né? Quer dizer, o Senhor deu a oportunidade, Ele galgou, né? Mas, assim, eles não souberam, assim, zelar aquilo que porque o Senhor dá, mas Ele também... Sim. Ele tira, né? Então... Às vezes muitas vezes o Senhor até tira também para a pessoa não se perder. Mulher, eu estava pensando nisso hoje, Luzinete, tu acredita? Pois é, é assim que... Que muitas vezes você ora por uma coisa, né? Aí o Senhor, Ele é abençoador. Quando Ele abençoa, aquela bênção muitas vezes Ele tira do caminho de Deus. Exatamente. Ou a prosperidade, ou um casamento, ou uma coisa que você deseja acima da vontade do Senhor e você não se submete ao plano dEle. E aí você não está preparado para receber aquela rumo de bênção, né? E se acha que você é merecedor de alguma coisa, coisa nenhuma, né? A gente tem que sempre saber quem somos nós, que nós somos pó, necessitados das misericórdias de Deus, né? Exatamente, assim, né? Temos que ter esse cuidado, assim. Até a palavra fala assim, muitas vezes assim, nós não sabemos pedir. Não tem um versículo que fala assim, né? Porque muitas vezes assim, eu estou pedindo, mas às vezes eu peço, nem sei o que eu estou pedindo. Às vezes é só para uma vaidade, né? Mas o Senhor, que conhece o homem, né? Que conhece assim, sabe também. Muitas vezes Ele não nos dá, porque Ele sabe que às vezes eu não tenho maturidade para... Verdade. Né? Sim. Para adquirir isso, né? É como o pai, assim, quer dizer, a criança pede alguma coisa, o pai, muitas vezes o pai, ele não pode dar tudo que o filho quer, porque às vezes ele não está preparado para receber. Exatamente. Né? Então nós temos que ter maturidade para saber, quer dizer, por que eu estou querendo, estou pedindo para quê? Né? E a vaidade. A vaidade. Nem sempre são coisas materiais, né? Muitas vezes as pessoas podem desejar ter, vamos supor, um casamento com aparência de boa, ou os filhos com aparência boa, para mostrar para os outros, eu sou de Deus, eu sou crente, né? Eu sou... E na verdade, não viver integralmente as coisas de Deus. E muitas vezes, essa vaidade também tira, porque você tá ali para se mostrar a aparência de que você é santo, que sua família é santa, que seu casamento é blindado e tudo, mas dentro de casa... Você não tem a humildade de ser um servo ou uma serva de Deus. De estar obedecendo a palavra dentro da sua casa, né? Sendo submissa ao seu marido, sendo... seja de que forma for, você não está tendo integridade com os ensinamentos do Senhor. E nós somos provados. Principalmente quando não é pela aparência. Por isso que eu acho que Jesus disse isso, você pede as coisas, mas pede para a tua vaidade, né? Peça mais, a gente tem que pedir que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, do nosso testemunho. Que não seja hipocrisia, que não seja uma mentira que a gente vive, mas que seja uma verdade. E que é a verdade que a gente viva, por mais simples que seja, o evangelho, por mais simples que ele seja, ele chame a atenção da pessoa.
Porque até tem muito crente que se acha melhor do que os outros. Chega no centro da cidade ou em outro lugar, acha que é superior porque é de Deus. Não tem humildade, né? Não sabe se diminuir para que o Senhor apareça, ser humilde numa pergunta. No trivial da vida mesmo, no dia a dia, nas coisas simples, né? Isso. Olha, a palavra diz assim, que nós somos uma carta lida, né? Eu acho interessante assim, né? Tem uma passagem na Bíblia que a sunamita, né? Que Eliseu passava, né? E ela falou pro marido dela, né? Que eu vejo, né? Que esse homem é um santo homem de Deus. Então, quer dizer, nós estamos sempre... são cartas lidas mesmo. Nós estamos sempre sendo observados. Alguém está nos observando. Verdade. Né? Então, nós temos essa grande responsabilidade, assim, realmente, de... Quer dizer, quando eu digo assim... Por isso, assim, que o mundo, às vezes, diz assim... mas você diz que é crente... E tá sempre assim, pronto assim, para nos acusar, né? Então, tu me diz que é crente, por que tu faz assim, né? Então, nós temos essa responsabilidade diante de Deus, diante dos homens. Porque quando nós pregamos, né? As pessoas querem ver também a nossa vida. Se nós estamos, né? Vivendo aquilo que pregamos. Exatamente. Né? Tenha cuidado para aquilo que você não prega, você não caia justamente naquilo, né? Exatamente. E julgar jamais. A gente não pode, nós crentes não podemos julgar porque o Senhor não nos dê esse direito. É dele, né? Sim. Então, essa questão assim do escarnecer, nós temos que ter realmente assim... nos últimos dias, nós estamos vendo assim... a gente vê assim, as pessoas assim... Diz assim, cada assim, palavra em relação a Deus, em relação a Jesus, assim, né? Que você tem até medo de repetir. Então, diz assim, as pessoas parecem que perderam completamente assim, o temor. Acho que a questão é que a palavra diz assim, por se multiplicar a iniquidade, né? O amor, né? Então as pessoas não têm mais medo de pecar, né? Até parece que, não sei, é aquilo que a palavra diz, o mundo jaz do maligno. Acho que é a ação mesmo do inimigo. E se você vê essa questão de por aumentar a iniquidade, às vezes até dentro da igreja, você vê assim, eu não sigo internet, eu geralmente não escuto muita pregação de pastores, porque existe uma idolatria até, uma soberba gospel, vamos dizer assim, de fofoca na internet de crente, uns falando mal dos outros, né? Da igreja do Senhor. Como é que uma pessoa tem capacidade de falar da igreja do Senhor, né? Porque a igreja do Senhor, a gente não pode estar atirando pedra, né? E é só o que se vê na internet. Outro dia meu filho estava dizendo pra mim, mamãe, a senhora já viu tanto de coisa que tem na internet de um crente falando do outro, não sei o quê. Eu disse, meu filho, mas Jesus não veio ensinar isso. A gente não deve nunca, né, olhar para o homem, não. A gente deve olhar mesmo para o Senhor. Jesus, né? Porque se a gente for olhar, né, para os nossos irmãos, a gente tropeça, né? E nenhum de nós somos perfeitos também, né? Mas a gente deve olhar mesmo para o Senhor, porque por aumentar a iniquidade, o amor de muitos realmente se esfriará, né? É por isso que a gente tem que andar no Espírito, como ele diz aqui nesse versículo. O 8, né? Porque o que semeia nesse? O que semeia na carne, para a sua própria carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, uma oração muito pertinente que eu acho que o crente devia fazer é essa. Senhor, tem uma palavra na Bíblia que diz que existe um pendor. E esse pendor, ele se inclina para a carne ou se inclina para o Espírito. Inclusive, existe uma luta da carne contra o Espírito, Sim. né? Então, eu acho muito pertinente a gente orar, Senhor, inclina o pendor, o meu pendor, do meu ser para o Espírito. Me inclina para as coisas espirituais, Senhor, né? A gente sempre tem que pedir a Deus, porque não é fácil caminhar nessa terra. Não. Tudo nos chama para a carne. Exatamente, né? a luta Todas constante. as coisas desse mundo nos cercam e nos sufocam. Por isso que eu acho que aquela parábola do semeador, né? Os espinhos sufocaram, né? Os cuidados com a vida sufocam. É uma linha muito tênue entre a carne e o espírito. E muitas vezes, se a gente não tiver cuidado de ter aquela dedicação, ter um secreto com o Senhor, ter um horário de oração, de leitura da palavra, de buscar mesmo se sacrificar, se santificar pelo Senhor. Pagar o preço, né? Pagar o preço.
a gente termina mesmo deixando esse pendor virar para a carne, né? E a Não nossa é fácil. a nossa tendência assim, É uma luta. como hoje pela manhã, aqui no Sítio Oração, a gente estava falando assim, essa questão das lutas, né? E assim, quando nós estamos assim, caminhando assim a favor da correnteza, a nossa tendência também assim é relaxar, é negligenciar. Então, tem a vontade diretiva e a vontade permissiva. Então, muitas vezes o Senhor permite, eu creio assim, né? Permite que nós atravessemos assim momentos adversos, assim, com o propósito de nos ensinar, porque a gente só aprende mesmo na dificuldade, né? É. Quando tudo vai bem, tem essa tendência assim de também, né? É tão lindo você ver que aquele povo sofreu no deserto para ensinar tanta coisa pra gente, nossos irmãos ali, porque nós somos tão parecidos com eles. E o Senhor diz que eles foram provados no deserto. Então, o deserto é o lugar que o Senhor vai provar a nossa fé. Exatamente. E existe uma Canaã que já é nossa. A terra já era, Deus já deu para Abraão, antes de entregar para Josué e Caleb. Já é nossa. Já é nossa a terra. Mas o deserto tem que ser atravessado e é lá que a gente vai ser provado. Porque muitos não mereceram entrar na terra prometida. Ficaram no deserto, né? Por tantas coisas que nos ensinaram. Uma delas foi, eles sentaram para comer, se levantaram para se divertir e se esqueceram de mim, né? Então, assim, muitos ali murmuraram por pequena coisa, né? Por uma comida. Oh, meu Deus, comida ruim, né? Oh, meu Deus do céu, não tem água. Não, gente, vai ter a hora ruim para Deus provar a nossa fé e a gente dizer, oh, meu Deus, obrigado porque o Senhor proveu. Porque quando o Senhor nos deixa faltar alguma coisa, Ele está querendo nos levar para um lugar de dependência dEle. Deus falou muito comigo nessa passagem, quando eu disse, Senhor, eu contendi com Deus, Senhor, tu deixou faltar água pro teu povo. Eu seria um desses que eu ia, Senhor, reclamar, por que o Senhor deixou faltar água pro teu povo? O povo já tão sofrendo nesse deserto, meu Deus. Eu disse para Deus e Ele ficou calado. Até que o Senhor falou no meu espírito, eu deixei faltar para que eles dependam de mim, porque a água quem dá sou eu. A água que você jamais terá sede, sou eu que dou. Então eu disse, é mesmo, Senhor. Eu preciso da água que vem de Ti, né? Eu preciso da água que vem de Ti. Nós necessitamos. Ele é a nossa água. Sem água a gente não vive. Então nós necessitamos do agir de Deus na nossa vida e dependemos dEle. Porque a terra prometida foi Ele que deu. Toda a terra prometida, onde mana leite e mel, foi o Senhor que deu para aquele povo, né? E só deu para aquele que se posicionou, para aquele que disse assim, certamente o Senhor nos dará a terra que Ele prometeu, que Ele teve fé, que foi Caleb, né? Só dois, né? Só Josué e Caleb que atravessaram, o resto tudinho, né? Foi na carne. Você vê assim como eu tô com fome, eu tô com sede, e aqui era melhor ter voltado. Desejou, né? Pro Egito, né? Você então, vê, isso é do homem mesmo, essa fraqueza assim de, né? Exatamente, é o pendor da carne mesmo. Quando pende pra carne, a gente peca mesmo. Por isso que é uma luta, minha irmã, né? Luta constante, assim. Mas a palavra de Deus tem saída pra tudo. Apóstolo Paulo diz assim. Apóstolo Paulo? Parece que não é Hebreus, mas não é Apóstolo Paulo, né? Em Hebreus diz assim, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, né? E quando assim nós olhamos para a nossa volta, a gente só encontra assim, dificuldade, né? Lutas, assim. Mas se a gente olhar a gente tem decepções, né? Mas se a gente olhar para Jesus, não, realmente assim, ele cuida de nós, nós não somos merecedores, mas Ele cuida de nós, né? Ele é o nosso amigo fiel, Ele não lança em rosto as nossas fraquezas, né? Ele realmente, assim, é Deus, assim. Então quando a palavra nos ensina, assim, a nós olharmos para Jesus, o Senhor também, eu queria, assim, fazer com que a gente evitasse, assim, sofrer tantos dissabores, né? Exatamente, porque esse é o pensamento coerente. Não importa o que vier, nós temos a Ele, nossa paz está nele, né? Nossa paz está nele, não é na circunstância, não é na falta, não é na necessidade, é nele.
apesar de tudo, Ele é o provedor, Ele é a paz, né? Ele é a palavra, Ele é consolador, é tudo isso aí. Glória a Deus. Amém, né? Graças a Deus. Então, que nós possamos, assim, realmente sermos bênçãos, né? Nos aproximar mais do Senhor, né? Não zombarmos. Vamos ouvir alguma música, né, irmão Manuel? Depois a gente pode voltar um pouquinho mais. Zé de Bora, só ouvir aqui um áudio rapidinho da irmã Antonina, que ela diz o seguinte: Boa noite, minhas irmãs, Melosinete, mais irmãs que estão aí. Boa noite. Que parece que não é Antônio. Boa noite para todos que estão aí. A paz do Senhor. Glória a Deus. Amém. Para todos vocês. Amém, irmã Já Antonina. dei mais. A música encobriu a minha voz. Deus abençoe a senhora, irmã Antonina. É a Leandra que está aqui conosco, né? Oi, minha irmã. Paz do Senhor. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor,
Aldo, mande Aldo. Não manda escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande Aldo. Minha gente, minha leitura é pouca. Ela diz, mande Aldo, porque eu não sei ler. Então eu também não estou mais sabendo ler. Paz do Senhor para todos os irmãos que fazem a programação e para todos os irmãos ouvintes. Eu quero pedir o hino 4 da harpa cristã e eu ofereço a todos os ouvintes. Paz do Senhor. Amém, amém. Vamos continuar aqui com mais, são 4 questões, 4 perguntas do Quem Sou Eu. Eu vou ler novamente aqui, vou ler todas. A primeira, tá achando baixo. Desempenhava uma função de liderança. A segunda, sabia qual a motivação daquela atitude, mas preferiu agradar a multidão. A terceira diz assim: quando lemos na palavra de Deus, né, quando nós lemos a palavra de Deus sobre esse tema, o achamos um fraco por não usar a sua autoridade, mas a profecia tinha que se cumprir. Vou dar logo a última questão. Mesmo sabendo que era inocente, lavou as mãos. O João disse assim, essa nem entregou. Diz, mas tem que ter uma que... né? Então, os irmãos que estão ouvindo, né? A irmã Cleudimar, que ela gosta muito de participar. Né? Vamos continuar, né, irmã Lena? Bora. Eu tô doida pra responder. Tá saindo o som no meu microfone? Tô ouvindo aqui bem não também, acho que tá baixo. Ah, porque eu baixei mesmo. Peraí pra lá. E aí, melhorou? Sim, a gente tava no verso... Vamos pro 9, né? 9, exatamente. Quer ler? Pode ler. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. É exatamente o que a gente estava falando, né? Que o nosso amor não pode esfriar, não podemos desfalecer. Por mais que as coisas, né, estejam caminhando como estão, como a gente tem visto, né? Esses tempos, os tempos são maus, difíceis, mas só os que permanecerem é que alcançarão a vida eterna, né? Então, perseverar no Senhor é muito importante. Aí ele diz no 10. Leana, tem um versículo que eu gosto muito de meditar. Aquele que persevera até o fim, né? Quer dizer, são muitas coisas que podem nos tirar do caminho, né? Quer dizer, não são pedras grandes, são pedras pequenas que podem, assim, por exemplo, podemos tropeçar, podemos escorregar, né? E vamos lembrar que o inimigo anda ao nosso derredor. Igual um leão querendo nos tragar. Você já viu como é que um leão ataca? Ele é sorrateiro, ele fica ali parado, como se não fosse fazer nada. E quando ele tem a oportunidade, ele ataca a presa, né? Então a gente tem que estar sempre vigilante, perseverante, nunca se cansar de correr, né? A corrida da fé, né? Porque o prêmio, a coroa é para os que perseverarem. Exatamente. Não é? Como Paulo diz. E sempre assim, sempre na competição, são muitos, né? Mas são poucos que chegam. Né? Muitos ficam pelo caminho. Exatamente. A gente tem que perseverar mesmo. É saber que é difícil, não é fácil, mas já somos vencedores em todas as coisas em Cristo Jesus. Amém. E a gente tem... Gente, na cruz, o Senhor já conquistou para nós todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Na cruz Ele já conquistou. Então, a obra do Senhor já foi feita para nós. Consumamos, né? Foi consumada. Foi consumada. A gente tem que estar tomando posse, conhecendo a palavra, para a gente tomar posse das promessas que são para nós. Mas vamos ser provados. Será que o Senhor vai nos dar algo que vai nos tirar dos caminhos dele? Não vai. Ele não vai, porque ele tem esse cuidado. Ele primeiro prova. Eu vou provar se tu tem capacidade de receber, né? Se tu tiver, eu te dou. E a gente tem que sempre pedir para Deus: Senhor, não me dá o que eu não tenho capacidade de receber. Porque muitas vezes uma bênção pode nos tirar do caminho de Deus, né? E é isso. O versículo 10. O versículo 10 diz o seguinte:
Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Aqui diz, façamos o bem a todos, a todas as pessoas, ao próximo. Quem é o próximo? É o próximo que estiver na sua frente. Vírgula, mas principalmente, imagine, né? Aos da família da fé. Então, o que a gente tem feito pelo nosso irmão? Que dons temos nós que o Senhor nos deu? Pode ser uma palavra, pode ser uma oração, pode ser o que você tiver de bom para oferecer. Ainda que você não tenha uma palavra, que seja algo material, mas a nossa vida deve ser doação, porque mais alegria em dado que receber, não é? Sim. Algo me comoveu muito hoje, minha irmã, porque eu tenho um primo que ele é evangélico. E o netinho dele, eu tive notícia hoje, que ele estava sendo desenganado por todos os médicos, porque ele tomou veneno. Meu Senhor. E aí a notícia que eu recebi foi assim: olha, vamos orar, porque o neto da Zelinha, ele deixaram uma garrafa de refrigerante com veneno, ninguém sabe onde ele estava. A gente não soube muitos detalhes, né? Eles moram em Iruçuí. Mas os médicos não deram esperança pro bebê, ele tem 2 anos e meio e está na UTI. Aí eu parei e pensei assim, peraí, é neto da Zelinha? A mãe desse menino é uma mulher de Deus que socorre o necessitado. É uma mulher posicionada, é uma mulher crente. E eu pensei logo assim, no agir de Deus impossível. E aí, na mesma hora, a minha igreja, não tem ninguém que conhece ele, mas eu pedi oração, né? Gente, vamos orar eu queria pedir oração pelo filho do meu primo. Vocês podem orar na mesma hora, prontamente. Acho que assim, mais de 10 pessoas começaram a orar e interceder por esse menino. E aí a última notícia que eu soube foi que ele foi destubado e que ele está reagindo bem. Amém. E eu creio que o Senhor fará um milagre na vida dele. Mas quantos hoje em dia param para orar pela igreja do Senhor, pelos seus irmãos, por aquele... Quantos estão passando necessidade ao seu lado, né? E às vezes a gente tem que estender só nossos ouvidos, às vezes a pessoa só quer falar. Exatamente. Por mais que você não tenha uma palavra, mas se você tem um ouvido para ouvir, né? Seja pronto para ouvir, tardio em falar. Ainda que você não tenha o que falar, mas escute, porque às vezes é o que a pessoa está precisando é falar. Desabafar. Né? Desabafar. Então, assim, principalmente ao da fé. Tem um crente precisando de oração, a igreja somos nós. Corpo de Cristo, independente da denominação. Também hoje a Luzinete, que brotou um amor de irmã verdadeiro, assim, a gente se conheceu na escola. É interessante, né? Assim, que Deus faz. Somos igreja do Senhor, corpo de Cristo. Assim, a partir daí ela se tornou irmã mesmo, né? Então a vida dela é de interesse meu, os filhos dela são de interesse meu, os meus são dela. E aí, isso é essa igreja, corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. O Senhor é o cabeça, mas nós somos o membro, né? Então, assim, não julgar. Muitas vezes o irmão, aquele irmão que foi julgado, é o que está mais necessitado. Quando o Senhor pediu para os apóstolos irem, ele disse: ide primeiro procurar os perdidos da casa de Israel. Foi assim que ele pediu. Então a gente deve ter sede pelo perdido também. Pelo aquele irmão que está distante, aquele irmão que errou, aquele irmão que pecou. Porque o Senhor disse que ele veio para eles, para os doentes. O amigo dele era Lázaro, era aquela mulher pecadora que se ajoelhou aos pés dele, que era Maria Madalena, que foi a primeira pessoa que o Senhor apareceu, foi para ela. A samaritana. Isso me chamou tanta atenção. Quando, meu Deus do céu, ela não saiu do túmulo dele. Ela era fiel a ele. Ela sabia quem era ele, ela esperou e ele se revelou a ela. Vai e avisa para Pedro, avisa para os meus discípulos, mas ele primeiro se revelou a ela e disse: não me detenhas, porque ainda não subi. Mas você imagina que privilégio. E por que ela é pecadora? Porque no dia que ela foi, lavou os pés de Jesus, limpou com os cabelos de Jesus, alguém falou, se ele soubesse o tanto que ela é pecadora, ele não estava deixando ela fazer isso, né? Mas isso é o pensamento do fariseu.
A gente deve não ter pensamento de fariseu. Lutar contra o fermento do fariseu, que ele também contamina. Às vezes você mata um irmão só em falar mal dele, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Ô, Leana, mas isso aí realmente é um negócio muito sério, porque a gente tem essa tendência, assim, não é? De apontar, de acusar, né? É verdade. Nem sempre você... Eu digo assim, ó, na vida ministerial, né? Nem sempre, assim, dificilmente alguém chega a dizer, né? Conte comigo, conte com as minhas orações. Sim, verdade. Tá mais assim, cobrando, apontando, acusando. Sim, verdade. Né? Mas nós precisamos ter esse sentimento, e às vezes até afasta alguém que Jesus está esperando que você seja o instrumento dele, que na verdade a obra não é sua, não é minha, é do Senhor. Sim. E vão trabalhos que quer edificar, se ele não edificar a casa, a sua casa, ou fazer alguma coisa, a obra não é nossa, não. É do Senhor, né? É ele quem faz. Não é por força nem por violência. Somos apenas os instrumentos, né? Que o Senhor... É verdade. Muito bem, graças a Deus, muito bem. Graças a Deus. Pois isso é essa igreja, né? É a igreja, exatamente. Isso é essa igreja. Como o Senhor diz, membros uns dos outros. E ele diz bem ajustados. Por isso que é difícil ser igreja, porque é bem ajustado, né? O Senhor chega ao ponto de dizer que a gente tem que discernir o corpo. Porque quando você toma o corpo de Cristo, você está adoecendo com a sua igreja. Então, discernir o corpo também é discernir o corpo, é a gente estar de mão dada ali junto, sabendo que, irmão, vem cá, tu não foi certo. A gente é sincero, né? Eu não achei certo o que você fez, mas estamos aqui junto. Eu sei que você não vai mais fazer isso, né? Porque o Senhor, todos que chegaram para ele eram pecadores, e ele dizia, vai, mas não peques mais, né? E qual deles não pecou mais, né? A gente está no caminho, todo mundo. Todos nós estamos, né? Não tem nenhum santo. Só Deus, só o Senhor, só nós Jesus. Estamos caminhando, né? Só Ele é digno, né? A palavra dele diz, sede santo porque eu sou santo. Nós estamos assim, a santificação é um processo, né? Quer dizer, a cada dia o Senhor vai nos separando, né? Nós somos santos quando estamos nele, porque Ele se santificou por nós. Ele diz na oração sacerdotal, ele diz, Senhor, me santifiquei por eles. Ele orou por nós. Na verdade, a tua santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se a gente não está todo dia, né? Todo dia se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, reconhecendo como nós somos necessitados das misericórdias deles, como nós somos ainda inacabados. Porque na hora que a gente se acha que é alguma coisa, Ele diz que a gente não é. Ele fez com todas as pessoas, todos que se acharam que era alguma coisa, nenhum chegou onde ele queria, porque a soberba precede a queda, né? Sim. Mas os humilhados é que serão exaltados, né? Então a gente tem que sempre aprender dele, que é manso e humilde de coração, né? Porque ele de bom, só o que vem dele. Verdade. Né? Até alguém chegou para ele e disse assim, bom mestre, por que me chama bom, né? Bom só Deus. Se ele disse isso, né? Né? Se ele disse isso, imagine nós. Amém. Que Deus abençoe, Leana. Deus te abençoe. Boa palavra. Amém. Glória a Deus. Então, temos alguma coisa, irmão Emanuel? Luzinete, além do pedido aqui de louvor, além do pedido de louvor, tem também a resposta, tá? Sim. Da irmã Cleudimar, certo? E deixa eu ver aqui. Tem também aqui a mensagem da irmã Claudina, né? Que ela disse que ela tá aqui na audiência, mas não ouviu ainda a resposta. Então é o seguinte. Vamos tocar o hino aqui que a irmã Cleudimar pediu, certo? Que é o hino 4 da harpa cristã. Mas antes, irmã Luzinete, repete mais uma vez, Luzinete. Pela última vez, a charada, as 4 dicas, tá? Certo. Lembrando que a irmã Cleudimar aqui já respondeu. A gente vai já confirmar se a resposta está correta ou não. Então certo? Vamos lá. A primeira questão diz assim: desempenhava uma função de liderança. Sabia qual a motivação daquela atitude, mas preferia agradar a multidão. Quando lemos na palavra de Deus
o achamos um fraco, né, por não usar a sua autoridade, mas a profecia tinha que se cumprir. E a última, mesmo sabendo que era inocente, lavou as mãos. Mesmo sabendo que é... Como é que é a última aí? Mesmo sabendo que era inocente, lavou as mãos. Muito bem, muito fácil. Então vamos lá, ó. Hino 4 da harpa cristã. Logo após a canção a gente retorna com a resposta, né, Luzinete? Da charada. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu eterno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que pedes ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Amém, amém. Vamos aqui. Pode soltar a resposta, não? Vamos lá. Dá pra pedir uma música, sim? Pedir uma música, dá pra passar uma música ainda? Pois eu queria Maranata. Vou tocar agora? Pode ser, né? Tem que fazer o sorteio, né? Você quer falar a resposta? Sim, sim. Vou responder aqui. Desempenhava uma função de liderança, quer dizer, governador, né? Uhum. Sabia qual a motivação, quer dizer, ele sabia.
Ele sabia, assim, quer dizer, ele sabia que o Senhor, ele sabia que ele a motivação ali daquele momento, daquela multidão. Mas se acovardou. Exatamente, ele se acovardou, né? Quer dizer, ele preferiu dar, mas ele sabia que era por inveja, né? E ele tinha, quer dizer, a posição dele, ele tinha assim, autoridade para agir diferente, mas a palavra tem que se cumprir. Ele pensou, eu acho que ele pensou só na imagem dele, né? Sim. E a última, né, mesmo sabendo que ele, quer dizer, ele lavou as mãos, deixou, né? Então, quem respondeu Pilatos está certo, né? Mateus 27, 15 a 24, né? Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, exatamente. Então, a gente vai ouvir uma música enquanto faz o sorteio, né, mano? E é isso. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu
Amém, amém. Já temos a ganhadora aqui, a sortuda. Será? Tcharam! É a irmã Cleudimar. Parabéns! Brinde surpresa, irmã Cleudimar. Obrigadão! Ai, Jesus. Então, nós queremos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Glória a Deus. Né, Leana? Foi muito bom. Glória a Deus. Muito bom você estar aqui, Leana. Né? Nós Glória a agradecemos, Deus. né, pela sua colaboração, né? Que Glória Deus te a Deus, abençoe. minha irmã. Amém. E agradecemos assim a participação da irmã Claudina, da irmã Cleudimar, da irmã Antonina e também daqueles que ficam no anonimato, né? Que Deus abençoe, né? Cada um. Cada um, né? E Amém. nesse final de semana, né? Eu acho que vai, né, mano? Eu acho que começa assim a programação do Grupi, né? Isso, quinta-feira, quinta, sexta e sábado. Vai ter, acho que no sábado das senhoras. Sexta-feira é trabalho lá no Grupi, né? Quinta-feira é trabalho das senhoras. Espero não estar enganado. Na sexta-feira é trabalho dos senhores. Ou será que é o contrário? Tem que confirmar com Samuel. Deixa eu só ver se eu acho aqui o convite aqui, Mozinete. Sim. Mas rapidinho. Eu acho que é porque no sábado são os jovens, tá? É? Isso, no sábado é porque é integrado. No sábado são os jovens. Aqui é o seguinte, ó. No dia 8/9, festividade de missões, certo? No dia 9 de setembro, que é na próxima sexta-feira, né? Festividade do Conjunto Heróis do Rei. E nos dias 10 e 11 é a festividade da juventude. No sábado e domingo, tá? Então... Tá, a senhora é na quinta? Assim, o post ele não é tão claro assim, não, pra ser bem sincero. É o dia que o pastor vai pregar, inclusive, pastor Barbosa. Vai ser no dia 8/9. Tem os programas da semana, vai realmente assim, dar melhor a vida. Né? Que o post aqui não tá muito claro. Depois vamos agradecer a Deus, orar, né? Deus abençoe a todos. Amém. Vamos orar. Eterno Deus, Pai Celestial, graça te damos, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigada, Pai. Te louvamos por tudo que tu tens feito, por tudo que tu vais fazer. Sabemos que a palavra de Deus não volta vazia. Deus, nós não sabemos quantos têm ouvido, mas nós cremos que ela não volta vazia, Senhor. E nós te louvamos por tudo, pela Leana, pelo irmão Emanuel, por mim também que estou aqui, tu tens nos dado essa oportunidade. Obrigada, e por todos os ouvintes, Senhor, abençoa, Jesus. Dá-nos a noite de paz, em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. E uma boa noite. Boa noite. Aquele abraço e tudo de bom.